Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo vamos continuar nos aventurando por uma galáxia muito distante para falarmos sobre Star Wars. Uma das produções mais esperadas de Star Wars neste ano, a segunda temporada de Andor chegou ao fim. Eu precisei de um tempo para processar tudo que aconteceu e talvez eu ainda não tenha processado tudo, mas eu já preciso dizer que a série se consagrou como a melhor série de Star Wars. E se você curte Star Wars e gosta de acompanhar diversos assuntos geeks, já curte esse vídeo e se inscreve no canal, que assim você ajuda a Dimensão Cultural a alcançar mais pessoas. A segunda parte da última temporada de Andor estreou e eu tô até agora impactada com tudo que foi apresentado. Se na primeira parte da temporada nós tivemos um ritmo mais parado, justamente para apresentar aquele clima de espionagem e a tensão que precede a ação, nesta segunda parte, nós temos a ação apresentada no seu mais alto e belo grau. Porque não é só batalhas e explosões, é algo tão bem desenvolvido que se encaixa perfeitamente com o andamento da história. Sabe, ela não tá lá só pra dizer que tem uma ação acontecendo, não, ela acontece no momento certo, com os personagens posicionados no lugar certo, a postura desses personagens é correta diante do evento, o desenvolvimento da narrativa foi tão perfeito que você fica preso nessa história e não quer que ela acabe. Os episódios 7, 8 e 9 se passam 2 anos antes da Batalha de Yavin e já mostram toda a tensão política num ponto de ebulição. Nós também vemos o quanto a rebelião cresceu e se organizou em Yavin 4. Inclusive, o Andor e a Bix estão morando numa cabana na floresta do planeta e eu achei isso muito legal, porque diante de tanta tensão e ação acontecendo na sua vida, eu também ia querer ficar no meio do mato para relaxar um pouco. E o interessante é que essa cabana me lembrou muito as moradias dos Ewoks lá em O Retorno de Jedi. Foi como eu falei no vídeo anterior, nós estamos voltando às raízes, né? Conforme a gente avança nos episódios dessa série, ela vai nos remetendo cada vez mais a algum aspecto da trilogia clássica. Então o Cassian e a Bix, eles estão vivendo uma vida de casal o mais próximo da normalidade que eles conseguem, e eles parecem realmente estar vivendo uma vida mais pacífica e se sentindo mais em segurança ali em Yavin 4, apesar de que o Andor tem uma ferida de blaster que não cicatriza. A Bix convence ele a se tratar com uma curandeira da força, apesar de toda a resistência dele em relação a isso, e nós já podemos ver como a força, como a crença em relação à força está presente desde o início da rebelião. Porque assim, dentro da sociedade construída pelo Império, toda a ideia da força e a concepção da Ordem Jedi parece algo muito distante, parece que é só uma lenda na galáxia, mesmo que a extinção da Ordem tenha acontecido há meros 20 anos. Então é muito legal ver que na rebelião toda essa crença, esse conjunto de ideias permanece viva. A curandeira consegue ler as emoções do Cassian, que começa a ter uma mudança de postura em relação à força, ao mesmo tempo em que o Wilmon chega com uma mensagem do Luthen pedindo para o Cassian ajudar na missão de Gorman. E já podemos ver que a relação do Cassian com o Luthen não está entre as melhores, né? O Cassian deixa muito claro que não quer fazer mais parte disso, que quer ter uma vida tranquila com a Bix, mas ao mesmo tempo ele não consegue sair disso, né? Ele vai sempre à ajuda dos outros quando é chamado para uma missão. Então o Cassian vai com o Wilmon para Gorman com a missão de matar a Dedra. Ele vai se hospedar no hotel que ele ficou lá na última vez e o funcionário do hotel vai lembrar dele. Isso é importante. Em Gorman, o clima tá bem explosivo, os imperiais estão com pressa para explorar os minérios do planeta, enquanto isso a população está indo às ruas em um protesto pacífico contra a ocupação imperial. Mas nós sabemos que esse protesto pacífico é só por parte do povo. O Império vai aproveitar a confusão nas ruas e vai abrir fogo, começando assim o massacre de Gorman, que é um dos principais símbolos da tirania do Império. E muita coisa aconteceu aqui. Primeiro que antes do Cassian ir para a luta, ele fala com um funcionário do hotel e é esse funcionário que diz para ele que rebeliões são construídas a partir da esperança. E eu achei isso muito bonito. Assim, inicialmente eu levei um certo choque de que uma referência tão importante para a história surgiu a partir de um personagem basicamente desconhecido e sem ter muita importância, mas eu entendi que esse é o ponto. O funcionário do hotel não é alguém sem importância, ele representa o povo, as pessoas simples que estão cansadas da tirania do Império e por conta disso pegam em armas para lutarem pelos seus direitos. E a rebelião é isso, ela não é formada por pessoas importantes, a sua base é formada pelas pessoas simples, pelo povo. Então não faz só muito sentido essa frase ser dita por alguém que está presenciando a guerra e que já perdeu seus entes queridos em algum conflito, como deixa esse significado, essa frase, ainda mais bonita. E tem um peso ainda maior quando vemos que esse funcionário morre lutando pelo seu planeta,
o que me deixou muito triste porque eu tava torcendo muito por ele, eu comecei a simpatizar com o personagem e eu queria muito que ele saísse ileso dessa. Mas é assim que as coisas acontecem numa guerra. Nesse meio tempo, a Dedra entra em conflito com o Sírio, que finalmente descobriu que estava sendo usado pelo Império e pela sua esposa, já que ele não sabia a real intenção do governo em relação a Gorman. O personagem tem o seu grande momento confrontando a Dedra, onde nós vemos não só uma decepção amorosa, mas também uma decepção em relação ao Império, já que o Sírio não queria colaborar com o sofrimento de um povo que não tinha feito nada de errado. Mas também não é como se ele fosse se juntar à rebelião. Até o último momento, o Sírio não soube qual é o seu lugar na galáxia, já que quando ele encontra o Cassian, ele parte pra cima do personagem, quase matando-o, mas ele acaba sendo morto pelo pai da Enza, que é um dos líderes dos rebeldes de Gorman. E eu achei um final terrível para o personagem, já que ele é completamente insignificante para a galáxia. E até o seu momento final, ele continua sendo insignificante. Ele se achava tão importante ou desejava ser importante, fazer algo que valesse a pena, mas no final ele era só um filhinho da mamãe que depois foi manipulado pela esposa e que ninguém sabia quem ele era. No final, o Cassian, que era o seu grande inimigo, pergunta: quem é você, antes dele morrer. E eu acho que esse momento mostra o quanto Sírio só foi um pobre coitado ao longo da vida. Foi um final que confirmou o que o personagem foi ao longo da narrativa. Assim, foi um final triste, trágico e muito corajoso por parte da produção. E a Dedra sente isso. No final aparece ela chorando por ele, a mãe do Sírio também aparece, e o mais interessante é que a Dedra também tem dúvidas sobre Gorman. Ela não queria estar lá, mas ela se convence por suas ambições. A personagem, ela tá muito acostumada a ter controle em tempos de ordem. Quando ela precisa ser fria diante da batalha, todo o peso da guerra cai sobre ela. No final, o Cassian escapa do massacre e leva com ele um dos droids imperiais que vem a ser o K2, e tudo o que aconteceu em Gorman é transmitido para a galáxia com uma carga dramática bem forte e que ajuda a ser uma ponte para o arco da Mon Mothma. Depois do massacre de Gorman, a senadora sente que finalmente chegou o momento de agir e prepara um discurso que faz com que o alvo esteja sobre as suas costas. É muito interessante ver os últimos momentos da Mon Mothma no Senado e toda a consciência da personagem de que ela não pode mais voltar para Coruscant. Apoiada por Bail Organa, ela consegue falar no Senado e o seu discurso foi um dos melhores momentos da série. Foi o momento em que eu fiquei mais nervosa mesmo sabendo que nada iria acontecer com ela, até porque ela aparece na trilogia clássica. O discurso dela foi muito impactante, onde ela fala sobre a morte da verdade e a perda de uma realidade objetiva. Ela aponta para o autoritarismo do Império e diz que hoje foi Gorman, mas que amanhã a ameaça que o Senado ajudou a criar virá atrás deles. E essa ameaça é o Imperador Palpatine. A Mon Mothma jogou no ventilador. Coisa linda ela apontar para o Palpatine dentro do próprio Senado. Tem um tom poético nisso. E é por isso que a personagem é o rosto da rebelião e ela merece ser. Cara, foi algo tão lindo que eu só vou elogiar as pessoas assim agora. Eu vou chegar pra alguém e vou falar: nossa, você é tão bonito quanto o discurso da Mon Mothma na segunda temporada de Andor. Depois do discurso, ela consegue escapar com a ajuda do Cassian, que foi enviado pelo Luthen, já que a equipe do Bail estava com um infiltrado imperial. Ah, detalhe do discurso é que alguns políticos ficaram em silêncio de cabeça baixa, mostrando que concordavam com a Mon, enquanto a maioria começava a reclamar e a chamá-la de traidora. A Mon consegue escapar com o Cassian em uma sequência frenética, onde a personagem começa a ter uma prova do que vai ser a guerra a partir desse momento. E ela sai das batalhas políticas para começar a experimentar o campo de batalha. Gente, eu quero uma boneca da Mon Mothma depois desse episódio. É uma falta muito grande minha não ter ela na minha coleção. Essa leva de episódios termina com a Mon em segurança, pronta para ser levada a Yavin 4 lá pela galera de Rebels. E a Bix indo embora para que o Cassian parasse de se preocupar com ela e focasse na rebelião, porque é o que ele está destinado a fazer. Foi um momento bem tocante, onde passou pela minha cabeça que ela poderia estar grávida. Talvez. Porque ela poderia simplesmente dizer que ela não queria largar a rebelião e que se ele quisesse largar, eles não ficariam mais juntos. Aqui me pareceu que ela precisava sair do caminho não só por conta dele, mas porque ela não poderia ajudar muito na causa a partir desse momento. Assim, eu não sei, me pareceu que tinha algo a mais por trás disso tudo, e de qualquer forma eu espero que ela tenha ido atrás do Gui, que é o mínimo que ela precisa fazer agora. Depois disso, os rebeldes ligam K2, dando início à amizade que já conhecemos. Agora, os episódios 10, 11 e 12 se passam um ano antes da Batalha de Yavin e nós já sentimos aquele cheirinho de Rogue One. Os personagens estão posicionados onde deveriam estar para começar toda a missão do roubo dos planos da Estrela da Morte. A tensão é maior, a rebelião está mais organizada,
mas existem certas fagulhas entre alguns personagens ali. Esse arco começa com o Lonen, o imperial informante do Lúthien, contando para ele sobre os planos do Império de construir uma super arma. Uma cena incrível onde nós sentimos a tensão entre os personagens aumentarem porque eles entendem que estão ficando sem tempo. Para não deixar fios soltos, o Lúthien mata o seu informante e conta tudo o que descobriu para Cleia. Ele volta para sua galeria para destruir as evidências e é nesse momento que chega a Dedra Meero. Sim, a Dedra finalmente conseguiu pegá-lo. Ela achou que seria o seu grande momento, o seu grande triunfo diante de um rebelde que vai contra a Ordem Imperial. Isso se o Lúthien não tivesse se apunhalado e tirado a própria vida. Ou quase. A Dedra age rápido e consegue levá-lo para o hospital. O seu estado é muito delicado, mas ela vai fazer de tudo para ele sobreviver e ser interrogado. O que ela não contava é que ela seria presa pelo próprio Império por passar por cima dos comandantes que estavam atrás dos rebeldes. E nem que a Cleia ia se infiltrar no hospital para deixar o Lúthien partir. Essa sequência é incrível, é super tensa e ao mesmo tempo nos deixa muito animados em vermos o que a personagem é capaz de fazer. Essa temporada deu um espaço muito legal para a Cleia, mostrando que ela não é apenas uma ajudante do Lúthien. Ela é uma guerreira muito habilidosa e também é considerada uma filha por ele. Ela consegue atacar o hospital sozinha e desliga os aparelhos que o Lúthien estava conectado. É uma cena, uma despedida muito tocante, muito triste, principalmente diante de toda a relação, de toda a história que os personagens possuem. O que é algo que vemos nesse arco, a história entre o Lúthien e a Cleia a partir de cenas de flashback. Assim nós descobrimos que o Lúthien era conhecido como Liar e que ele era um militar em um conflito que nós não conseguimos identificar qual é. Nas primeiras cenas já vemos que ele não se sente confortável com a violência que ele está ajudando a propagar e depois que ele encontra a Cleia escondida na sua nave, ele deserda e a dupla passa a viver da venda de relíquias. E desde o início eles já organizam pequenos ataques contra o Império, mostrando que eles não se curvarão a um governo autoritário e que precisou de todo um caminho e de muita paciência para eles conseguirem organizar uma rebelião de fato. Detalhe para a cena onde o Lúthien oferece a Cleia a escolha de entrar na rebelião ou de viver uma vida normal. Essa cena acontece em Naboo, o que é muito legal, já que o planeta é conhecido por ser pacífico, mas que vai experienciar aí um ataque contra o Império que mostra qual é o caminho que a dupla vai seguir. Agora, sobre a Dedra, a personagem é muito teimosa e perseverante e ela é capaz de passar por cima de todo mundo para capturar o seu alvo. E por conta disso, ela vai ter acesso a documentos da Estrela da Morte, onde ela vai descobrir todos os planos imperiais e toda essa sua sede por ordem e poder e cumprir os seus objetivos vai ser justamente o que vai causar a sua destruição. A cena do Krennic a confrontando é linda e é essa cena que mostra que ela que causou sua própria destruição, já que ela vai acabar numa prisão imperial desesperada porque ela não tem como escapar dali. Um final muito bom e digno da personagem. A Dedra é o tipo de personagem que ela não poderia morrer. A morte seria uma punição muito fácil para ela. Agora, ela presa pelo governo que tanto lutou para manter protegido? Isso é cinema. Enquanto isso, o Cassian, o Mek e o K2 estão ali em Yavin 4 aproveitando um momento descontraído até que o Wilman chega com um comunicador do Lúthien que está enviando um alerta de emergência. Contrariando os comandantes da base, eles voam até Coruscant para salvarem a Cleia. Lá, eles precisam enfrentar uma patrulha de troopers que está ali para capturar a personagem e, para variar, o dia vai ser salvo pelo K2. Esse é o grande momento do droid onde ele vai mostrar sua força física e toda a sua preocupação com os seus amigos, isso tudo regado com um humor peculiar do droid. Esse resgate gera um atrito entre o Cassian e o Alto Conselho da Aliança Rebelde, que reprova a atitude do personagem de ir ao encontro do Lúthien sempre que é chamado. Uma das poucas que fica no lado do Cassian e que acredita na história da super arma é a Mon Mothma, já que ela também tem toda uma história com o Lúthien e que tá passando ali por um momento de tensão com o Sol Guerreira que está em Jedha. Ou seja, os personagens estão se posicionando nos cenários onde eles se encontram em Rogue One. Um ponto interessante nesse momento também é a interação do Cassian com o Bail Organa, que reprova a proximidade do personagem com o Lúthien, mesmo sem ter conhecido o Lúthien. Só que o Bail precisou se acertar com o Cassian, já que ele foi chamado para uma outra missão, e eu achei o diálogo deles bem interessante. Primeiro que o K2 diz para o Cassian que o cara que ele não gosta quer falar com ele. Isso na frente do próprio Bail. Assim, eu consigo entender o Cassian dizendo que não tem muita simpatia pelo Bail, porque eu também tenho mais simpatia por ele quando é o Jim Smits.
Gente, de novo, não é nada contra o ator que está interpretando o Bale nessa série. Muito pelo contrário, ele tá fazendo um ótimo trabalho, mas a gente não consegue vê-lo completamente como o Bale. Essa mudança de elenco afeta a nossa percepção e a nossa emoção em relação ao personagem. Mas eles se acertam, o Cassian acha até engraçado o Bale não gostar do Luthen, já que considera que eles são parecidos. E eu gostei do Bale perguntando pro Cassian se ele já dormiu bem alguma vez na vida. O Cassian diz que não, o Bale concorda, o que me trouxe certa profundidade em relação à vida do personagem, já que essa simples resposta me lembrou da Leia. O Bale esconde um grande segredo dentro da sua família e, de fato, ele não deve dormir direito desde que adotou a Leia com medo da sua filha ser descoberta. Eu gosto muito quando personagens como Bail Organa e Mon Mothma, que sempre foram muito importantes para a rebelião, ganham mais espaço na narrativa e assim, eu assistiria de boa uma série sobre eles. Uma sobre a Mon Mothma eu quero pra ontem. Inclusive, nós vemos no final da série que o seu marido já está com outra esposa depois que a senadora fugiu do Senado. Foi uma cena bem rápida, mas que eu achei bem interessante porque eu queria muito ter visto a reação dele e da sua filha diante do discurso da Mon. Assim, seria uma cena desnecessária para o andamento da narrativa, mas eu tinha muita curiosidade de saber como é que foi. Assim, a série termina com Cassian se preparando para partir para Kafrene, dando início aos eventos de Rogue One. E eu fiquei com muita vontade de assistir. É sério, eu preciso preparar uma maratona assistindo a primeira e segunda temporada de Andor e logo depois de Rogue One. É a epopeia da rebelião e merece ser apreciada da forma certa. E com isso fica o questionamento: Andor entregou o que prometeu? Sim, entregou. Eles prometeram apresentar a formação da rebelião e se aproximar aos eventos de Rogue One. Mas a série foi além, e eu acho que ela trouxe muito mais do que esperávamos. A produção entregou o que Star Wars tem de mais puro. Trama política, de espionagem, tensão do pré-guerra, personagens com desenvolvimento muito complexo, bem mais complexos do que eles foram apresentados lá na primeira temporada de Andor. Principalmente o Cassian, que tinha uma visão muito simples da vida e foi desenvolvido para se tornar o herói da rebelião. Mas aquela pegada de herói comum, ele não é ninguém importante dentro daquela hierarquia, mas as suas ações mudam a galáxia. O que vemos aqui é uma série sobre heróis desconhecidos da rebelião que foram cruciais para a luta contra o Império, mas que nunca serão reconhecidos por isso porque a sua luta ou era silenciosa ou eles foram mortos no caminho, mas que nos ensinam uma valiosa lição. Afinal, rebeliões são baseadas na esperança. E isso foi tudo que aconteceu na segunda parte da última temporada de Andor e um pouquinho do que eu achei sobre essa temporada. Estou feliz? Estou triste porque eu queria mais coisa? Quero um boneco da Mon Mothma, quero uma série sobre a Mon Mothma, quero ver Bail Organa aparecendo mais histórias e com o ator certo, por favor. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa temporada de Andor, se vocês curtiram, se vocês esperavam um pouco mais, alguma cena que não foi apresentada. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima e que a força esteja com vocês!